Vamos, então, nos preparando para harmonizarmos essa sala, elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, a todos os mentores responsáveis pela área de infância, juventude e mocidade. Vamos deixando fluir nossos pensamentos mais positivos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo aos mentores queridos e pedindo que nos envolvam em muita luz, em muita paz. Que o nosso expositor possa ter palavra fácil, ser envolvido em muita luz, para que conduza da melhor maneira a fala da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês, e me parece, ao longo dessa pandemia, que os 31 anos de prática clínica nunca foram mais úteis do que agora. Então, a minha motivação aqui com vocês é falar um pouco, né, dos manejos psicológicos para que a gente possa fazer uma travessia dessa quarentena, ao longo dessa pandemia, o tempo que durar, da melhor maneira possível. E a gente pode, inclusive, sair dessa pandemia fortalecidos, com aprendizados, com perspectivas novas. Então, a minha ideia, assim, é falar por algum tempo, talvez. Eu combinei com a Fernanda, talvez uns 15 ou 20 minutos, e em seguida receber perguntas. Porque as perguntas acabam movendo, né, as nossas falas, e a gente vai de uma maneira mais fácil, mais interessante, podendo assim, fazer essa interação, né? Quer dizer, respondendo às necessidades, aos interesses e perguntas de vocês. Né? Então, gente, é importante, em primeiro lugar, lembrar das experiências anteriores a respeito de pandemias. Em 2003, nós atravessamos, ou eu vi que tem jovens aí, muitos talvez não tenham a lembrança ou não tivessem ainda nem nascido. Em 2003, houve um problema bastante importante do SARS, e que durante essa pandemia do SARS, em 2003, veja, quanto tempo faz, né? Muitas pessoas ficaram com o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Quando a gente atravessa uma situação difícil, uma situação com uma valência emocional dolorosa, um sofrimento importante, o que acontece, geralmente, são duas possibilidades. Ou você classifica o que está acontecendo, você consegue interpretar, conversar com você mesmo, com o entorno, e organizar essa travessia de maneira que ela não caracterize um trauma psicológico. Mas, se você não conseguir organizar o que está acontecendo com uma perspectiva, um alinhamento bom, de alguma maneira, você criar aliança, inclusive, com o que está acontecendo. Quer dizer, poxa, quais são as oportunidades que eu tenho nessa fase atual? Quer dizer, se essa aliança não é criada e a organização mental, a gente chama cognitiva, não é bem estruturada durante eventos, nós podemos caracterizar traumas psicológicos. Isso acontecer, se essas situações caracterizarem traumas psicológicos, nós podemos apresentar alguns sintomas. E esses sintomas
é que são compreendidos como o estresse pós-traumático. Que sintomas são esses? Um estado de alerta contínuo, a gente chama de hipervigilância. Quer dizer, aquele estado irrequieto, ansioso, por vezes acompanhado de insônia, por vezes imagens muito difíceis, a gente chama de flashbacks, imagens de situações difíceis, por exemplo, perturbadoras que incomodam e fazem com que a gente se sinta ainda mais triste, com raiva, ou de alguma maneira incomodado, né? O fato é que essas situações que nós estamos vivendo atualmente, elas são perigosas no sentido de caracterizarem traumas psicológicos. E por que elas são perigosas? A gente precisa entender isso direitinho, para que esses eventos não se tornem traumas e não adoeçam a nós mesmos, ou os familiares, né, as pessoas que a gente ama, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Assim, o contexto atual reúne uma série de interrogações, situações que a gente não sabe direito quando é que vai acabar, ou, de alguma maneira, são variáveis muito soltas, incertezas, impotência, o meu sentimento de pequenez diante da grandiosidade de um vírus que é invisível aos olhos, mas que tem o poder de criar um problema grave, de matar pessoas, de fazer com que nós possamos adoecer e perdermos entes queridos, né? Quer dizer, então, essa impotência associada a um olhar de insegurança, como se o pior pudesse acontecer a qualquer momento, com muitas variáveis que a gente não controla. Algumas a gente controla, claro que sim, a gente pode se cuidar, pode se proteger, pode manter aquele protocolo de segurança, sim. Mas muitas variáveis que estão por aí a gente não controla, a gente não sabe quando isso vai acabar, ou o que vai acontecer em termos gerais com a saúde, né, no Brasil. Será que os hospitais vão entrar em colapso? Não. Os postos de saúde? Será que uma vacina vai chegar? Né? Veja, o HIV, que é muito antigo e é também contágio, até hoje não descobriu vacinas, né? Então, pode ser que demore muito tempo para descobrir uma vacina para o Covid, né? Então, essas incertezas todas parecem nos colocar numa situação sem saída. E é justamente as sensações, como se a gente estivesse num lugar sem saída, que provocam as dores e os traumas mais difíceis. E a gente, portanto, tem que ter esse cuidado. Sempre haverá saídas. Sempre. Não há situação sem saída. E esse processamento é muito importante que a gente lembre de pôr em prática. Sempre haverá saídas. Mesmo que a gente não esteja enxergando por enquanto, mas essas saídas virão. E eu posso encontrar, inclusive, possibilidades de aproveitar e muito bem esse tempo de quarentena. Muitas pessoas se falavam antes, né, da pandemia, poxa, eu gostaria de ter algum tempo para me dedicar para as coisas que eu deixei para trás, ou escrever aquele artigo, ou fazer tal coisa, ou fazer aquele desenho que há bastante tempo, ou organizar um material meu que há muito tempo eu tenho e está espalhado, ou produzir um livro, escrever um livro, ou organizar isso ou aquilo. Quer dizer, muitas pessoas gostariam de ter o tempo que elas dispõem hoje ao longo da quarentena. Claro, nem todo mundo dispõe, porque algumas pessoas estão o tempo todo
cuidando de alguma coisa, ou dos filhos, né? Quer dizer, isso também, né? Quer dizer, limita muito o aproveitamento do tempo, tal como eu estou colocando. Mas uma grande parte das pessoas tem essa disponibilidade do tempo e não aproveita o tempo. Por quê? Por causa da ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória, vamos definir a ansiedade em uma palavra como medo. Quer dizer, é um medo antecipatório de que o pior possa acontecer. E essa ansiedade antecipatória rouba uma energia imensa que esvazia a possibilidade da motivação em fazer as coisas, em resolver, em resgatar aquelas atividades tão importantes que a gente se planejou no passado e tem a disponibilidade, muitas pessoas hoje, de fazê-las, né? Então, volto a um ponto fundamental. Se nós olharmos para o aqui e agora, observaremos que as preocupações de hoje não são as mesmas que as preocupações há 2 meses atrás, não são as mesmas de 6 meses ou de 1 ano, e não serão as mesmas daqui a 1 mês. Então, qual que é o nosso desafio, né? O que é interessante, importante a gente considerar? Que eventos difíceis acontecerão ao longo da nossa vida. Mas é fundamental que a gente não grude nesses eventos. Que a gente possa atravessar esses eventos de uma maneira mais tranquila, sem fusionar com o evento, com aquela situação difícil, dolorosa ou a preocupação. Porque essas preocupações e situações difíceis, elas vão mudando ao longo do tempo. E se eu conseguir a leveza, a tranquilidade de fazer essa travessia, sem me prender aos eventos, eu protejo a minha saúde. Eu entro em contato com o outro lado da história, que é a potência. Eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho energia para isso. Eu tenho motivação para isso. Percebem? É o contrário do que caracteriza o trauma. A impotência. Eu não consigo, eu não dou conta, né? As inseguranças, incertezas de futuro, o que acontecerá. Não. O olhar para o aqui e agora. A percepção de que você é potente, de que você pode fazer, falar, processar, criar nesse momento tão importante, tão significativo atualmente. Né? Agora que eu vi que estão vindo umas mensagens aqui, gente, eu não li nenhuma delas. Júlio, não tem problema, eu estou anotando, depois eu falo para vocês, tá? Para você, tá bom? Ah, legal, ótimo, ótimo. Mas vão mandando aí, tranquilo. Aí a gente faz isso, né, Fernanda? Fernanda... Isso, estou manejando, pode deixar. Tá. Agora, tem acontecido um outro fenômeno muito interessante e triste ao mesmo tempo, e que a gente precisa se proteger dele, que é o seguinte. Eu sou psicólogo clínico, e eu atendi muitos pacientes ao longo da minha carreira até agora. Pacientes com fobias, com transtorno do pânico, com depressão, né? Com transtornos de ansiedade, que a gente chama. O que é isso? É um tipo de inquietude, de ansiedade, que pode se manifestar em várias situações, em lugares fechados, ou em lugares com muitas pessoas, ou em lugares que a pessoa é o foco da atenção. Tem muita gente que tem realmente uma dificuldade de, por exemplo, fazer algo parecido com o que nós estamos fazendo agora. Quer dizer, eu estou falando para vocês, mas algumas pessoas ficam muito ansiosas
quando elas percebem que elas são o foco da atenção de 5 pessoas, ou de 10, ou mesmo de mais pessoas. Então, o que vem acontecendo atualmente é assim, muitas pessoas que já tinham curado, resolvido as fobias, o pânico, as dificuldades, os sofrimentos do passado, agora estão emergindo outra vez. Mas não são os sintomas que estão emergindo novamente. É a memória dos sintomas. Importante a gente entender isso. Por quê? O indivíduo não fez nada para que acontecesse aqueles conteúdos. Só que os desencadeantes atuais, essas situações aparentemente sem saída, reverberam, de alguma maneira, acionam a memória de uma situação dolorosa, traumática, que gerou o trauma, e, portanto, a memória daqueles sintomas pode vir à tona. Só que se a gente prestar atenção e perceber que não são sintomas, mas são as memórias dos sintomas, nós conseguimos sair daquele sofrimento. Por quê? A gente passa a olhar para a mesma situação de um outro jeito. Vou dar um exemplo concreto, um exemplo antigo. Uma paciente tinha pânico. E ela recebeu alta, fez um belo trabalho, ela conseguiu entender de onde vinha o pânico, conseguiu superar essa dificuldade. Aí, depois de 6 meses, ela teve um sintoma. Ela percebeu aquele mal-estar diferente. Eu falei, puxa vida, será que eu estou tendo outra vez o pânico? Aí ela observou que no dia anterior, todos foram comer, a família toda, num restaurante de peixe. E o irmão dela teve uma epigastria, assim, um desconforto estomacal, diarreia, tal. E logo depois ela teve. E teve o tio também. E teve a mãe. Aí ela começou a perceber que, opa, peraí, esse desconforto que eu estava sentindo não tinha nada a ver com pânico. Foi o mal-estar proveniente do peixe estragado ou da maionese que todos nós comemos naquele restaurante ontem. Ela estava escalando, ela estava quase fazendo a crise. Por quê? A pessoa começa a hiperventilar. Se a pessoa hiperventila, ela muda a taxa de oxigenação do cérebro, entra em confusão mental, começa a ter algumas sensações diferentes, umas sensações assim nas mãos, como se tivessem assim meio amortecidas ou com choquinhos e assim por diante. Quer dizer, os sintomas vão escalando pela hiperventilação. Ela começou a hiperventilar, mas quando ela percebeu que o irmão, o tio, a mãe estavam também com mal-estar, e ela percebeu, opa, não é o pânico, é um mal-estar decorrente da comida de ontem. Foi como se tirasse com a mão. Não é pânico. Mas a memória do pânico reverberou. Isso é importante entender. Não foram os sintomas. Foi a memória do pânico. A partir de um desconforto que não era exatamente aquele do pânico, mas era parecido. Então, o que vem acontecendo atualmente é algo similar ao conteúdo que eu estou colocando. Quer dizer, as situações
hoje, aparentemente sem saída, reverberam, né, acendem aquelas memórias dolorosas, por exemplo, que o indivíduo atravessou na infância, com um grande trauma, que ele era pequeno, ele não tinha condição, ele sentiu sem saída, não teve como mudar aquela situação, e foi algo muito difícil, doloroso. E aí, esses sintomas que carregam a memória vêm à tona, mas não como uma expressão sintomática, e sim como uma expressão da memória dos sintomas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse aspecto também. Por quê? Se a gente observar que eu já passei por uma ansiedade importante, eu já ultrapassei essa ansiedade, eu não tive mais. Até essas situações todas, de pandemia, de quarentena, pode ser que esse mesmo fenômeno esteja acontecendo. E se eu me der conta que a memória do trauma que eu já ultrapassei e que está vindo à tona, eu posso trazer a minha percepção para aqui agora, atualizar a minha percepção, respirar calmamente, por 2 vezes, expire e inspire profundamente, não mais que 2 vezes, porque se for mais, você vai hiperventilar também, mas expire profundamente, solte todo o resíduo dos pulmões e depois deixe o novo entrar, por 2 vezes. Logo depois, vocês vão perceber um equilíbrio do fluxo respiratório. E aí é o momento, de uma maneira prática, se dar conta, minha respiração está ok, eu estou bem. O que eu tive há pouco tempo foi a memória do trauma que reverberou. Eu estou bem aqui agora e, portanto, assim continuarei. Atualizando a percepção e trazendo aqueles conteúdos que eu coloquei logo no início da minha fala, de criar oportunidades nessa fase atual, criar aliança com o que está acontecendo. O que eu posso fazer agora que seja bom, que de verdade me faça bem, ou bem ao meu entorno, às pessoas. O que é possível fazer? E aí, quando eu crio aliança com o que eu posso fazer, que é a minha potência, e não o sentimento de impotência diante de tudo que está acontecendo, eu faço a roda girar. Quer dizer, eu caminho numa direção boa, saudável, e posso, assim, me proteger dessa vivência de temor, de desconforto, ou de sintomas que parecem tais quais eu vivenciei no passado e que eu já tinha superado. Eu enviei 7 recomendações, logo no início da pandemia, que viralizaram num bom sentido, né? Porque essas recomendações acabaram passando de WhatsApp para WhatsApp e tal, e eu vou enviar para a Fernanda também, de repente ela compartilha com o grupo todo, porque nessas 7 recomendações, como sair mais forte da pandemia. Tem vários pontos que eu estou conversando com vocês a respeito. E tem outros pontos também que valeria a pena vocês darem uma olhada. Né? No entanto, eu vou agora querer assim, ouvir as perguntas, porque eu acho mais interessante para a gente esse diálogo, né, de perguntas e respostas do que propriamente eu continuar falando, né, sobre as 7 recomendações, ou pode ser que eu consiga ser mais específico às necessidades que esse grupo possa trazer nessa ocasião agora. O que vocês
acham da ideia? Pode ser, Fernanda? Acho que está ótimo, Júlio. A gente já agradece pela sua fala tão calma e tão tranquila e clara, né? Toca os nossos corações. Nós estamos com os jovens aparentemente envergonhados. Nunca os vi assim, não sei o que está acontecendo nesta tarde. Yas, você tem certeza que você não quer falar agora? Sua colocação foi muito pertinente. Eu acho que você poderia colocar aqui para gente. A gente promete que a gente não vai te ver, só te ouvir. Boa, boa. Como é que ela chama? Yasmin. Ué, cadê? Será que ela caiu, gente? Vocês estão vendo a Yasmin na lista? A bichinha caiu. Mas, menina. Então tá bom. Depois vamos ver se ela consegue voltar. Ela tinha colocado o seguinte, Júlio, enquanto você estava falando, ela comentou. Parece que é para Yasmin. Só que ela caiu, mas eu só vou ler. Tem aqui a Dora Martins, tem um monte de gente inscrita aqui, ó, quer ver? Enquanto a Yasmin não volta... Isso, eu gostaria de falar para Yasmin. Claro, se a Yasmin não voltar, aí no final eu falo para ela. Eu falo para ela, está sendo gravado, né, essa aula. Isso. Então, a próxima era a Cássia. Cássia, você quer abrir o microfone para falar o que você pôs aqui no chat? Tudo bem? Boa tarde, doutor Júlio. Foi muito boa a sua explanação, muito, assim, esclarecedora mesmo. E olha que eu tenho visto live, tenho frequentado psicólogo, eu quero saber, assim, é uma situação minha, mas é uma situação de muita gente. Com o luto, né, nesses tempos de Covid. Independente se a pessoa faleceu pela Covid ou não, é um tempo diferente, que você não pode ter um ombro amigo, as pessoas não podem frequentar a sua casa, o enterro é muito rápido, né? E essas maneiras de você enfrentar é uma diferença. Eu já passei por 3 lutos na minha vida, esse é o terceiro, da minha irmã, que conviveu comigo 35 anos, tive do meu pai, da minha mãe, e eu consegui. Quando foram esses lutos, Cássia? Do meu pai e da minha mãe faz 25 anos. A minha irmã fez um mês, vai fazer um mês amanhã. Sei. E assim, no meu ambiente de trabalho, às vezes eu me sinto como você. Eu estou com altos e baixos, né? Mas daquela maneira que você falou, meio impotente, entendeu? Sim, sim. E isso eu queria entender melhor, entendeu? Por que eu estou assim? Porque, na verdade, eu faço evangelho todo dia, e eu sei da vida, que a vida continua, eu já sonhei com ela está super bem. Então, não, assim, racionalmente, não teria nenhum motivo específico. Então, eu quero entender essas práticas, né? Você já falou, né? Talvez o estresse pós-traumático, mesmo que seja depois de 20 anos, não sei. Pode até ser. Mas é algo para eu poder internalizar e agir de outra maneira. Mas não só a mim, como esses jovens também, porque eles estão enfrentando. Eu trabalho com muitos jovens também, no meu ambiente profissional. E eu vejo que para eles é muito mais difícil uma coisa mínima, né? Às vezes eu trabalho com atendimento, eles atenderem alguém que está passando por uma necessidade maior, para eles é traumático. Sim. Porque era um mundo que antes do Covid era uma vida maravilhosa, você está lá com o seu celular, né? Com os seus amigos, tudo é ótimo, maravilhoso, e de repente você vê pessoas realmente necessitando de ajuda, ou pessoas realmente passando por situações de luto. Então, assim, eu pergunto para mim, mas também quero estender a todos, né? Principalmente os mais jovens, que talvez não saibam, né? É um tempo muito diferente para eles lidarem com isso. Bruninha, quer falar também? Essa questão do luto é muito importante mesmo, Cássia, porque a maioria das pessoas que não consegue definir uma sensação, um sentimento, uma angústia, né, que é um sentimento embrulhado, são coisas assim meio dispersas, que é difícil traduzir em palavras, né, tem uma relação direta com o luto. Né? E o luto não é necessariamente perder pessoas, mas perder um jeito de viver, um estilo de vida, perder o contato que eu tinha com
os familiares, os colegas, os amigos na escola. Então, esse embrulho que muitas pessoas estão vivenciando agora, e a sua pergunta é super oportuna, eu vou em seguida falar sobre os 2 tipos de luto e as minhas sugestões para você, mas antes disso, antes de tocar no ponto luto por uma perda de um ente querido, é fundamental que nós tenhamos essa consciência, que muitos estão vivendo uma sensação, umas emoções esquisitas que não conseguem nomear e que são, de fato, luto. Né? Por exemplo, uma paciente que eu atendi, ela disse, olha, eu fui para o escritório depois de 50 dias, né, o meu chefe pediu para eu dar uma olhada lá nas coisas, 50 dias o escritório está fechado, e as plantinhas estão mortas, né, os meus colegas de trabalho não estão lá, é tudo muito estranho, é como se eu tivesse perdido um jeito de viver. Então essa angústia, gente, tem a ver com o luto, e é importante que a gente nomeie o que está acontecendo. Porque se a coisa ficar dispersa, né, outros sintomas podem vir por conta da confusão mental, das sensações que vão fragmentando e cada vez mais. Freud, ele percebeu isso. Ele percebeu que quando, o que ele chamou de afeto, né, quando um sentimento não tem uma representação, um significado, esse sentimento pode se dispersar e se tornar um sintoma. Então, dar o nome certo, significar primeiro, para depois ressignificar o que está acontecendo, é um fator de proteção à nossa saúde. Júlio, diga. Vou só te interromper rapidamente, porque o Luiz Felipe, nosso companheiro bem novinho, perguntou o que é luto. Ah, ótimo. Luto, Luiz Felipe, é o que acontece quando a gente perde alguém que a gente gosta. Né? E tem 2 tipos de luto, né? Praticamente, assim. Um luto bom, que é um luto que envolve tristeza, que dá saudade. Né? Por exemplo, quando você perde um bichinho, vamos dizer que você tenha um peixe, e esse peixe morreu. Você sente uma coisa triste. Sente uma coisa aqui no seu coraçãozinho, que, poxa, ele foi embora, ele morreu, eu não vou poder mais ver ele todo dia. O peixinho tinha um nome, tinha vamos dizer, um ente, né? Quase uma pessoa com quem eu me relacionava, assim por diante. E agora eu não vou ter mais esse tipo de relação com o peixinho que morreu. Pode ser um peixe, um parente, ou qualquer outra situação que seja importante, sabe? Então, luto é isso, é o sentimento que vem quando a gente perde alguém que a gente gosta, ou alguma situação importante na nossa vida. Agora, isso vai fazer parte da nossa vida. Todo mundo vai atravessar essas situações, todo mundo. Tem estudos assim, nas populações dos países, né, a gente chama de estudo populacional. Tem estudos assim muito bonitos, né, que estudam, que veem assim o que acontece na população toda. E esses estudos mostram o seguinte, que a maioria de nós vai atravessar situações difíceis. Só que essas situações difíceis não precisam ser mais difíceis. Podem ser situações boas, inclusive. Por exemplo, em relação ao peixinho. Se eu fizer uma oração, eu agradecer o peixinho pelo tempo de convivência,
eu desejar que o peixinho seja acolhido pelo papai, pela mamãe, ou pelos amiguinhos peixinhos que estão também no plano espiritual. Quer dizer, eu posso pensar nessa perda de um jeito mais tranquilo. E não de um jeito como se fosse, outra vez, uma situação sem saída. Pode ser um caminho mais suave, mais tranquilo em relação à perda, né? Então, voltando, nós estamos vivendo uma série de contextos que são perdas. A perda, por exemplo, da nossa rotina, do dia a dia, de sair de casa, ou a perda de ir para a escola, a perda de fazer as coisas que eu fazia antes, quer dizer, são conteúdos relacionados ao luto. E aí eu quero voltar às duas perspectivas de luto. Saudável, a gente tem que atravessar o luto. Negar a dor ou negar a perda é ruim. A gente tem que enxergar e lidar com essa perda. O luto patológico, o que é patológico? O luto que adoece, o luto que é ruim, é o luto que as pessoas ficam grudadas outra vez naquela situação, sabe? Como se elas não aceitassem de jeito nenhum aquela situação. Então, eu fico grudada no sofrimento, porque o sofrimento é o meu último elo àquela pessoa que foi embora. Então, se eu mantenho o sofrimento, é claro que isso é inconsciente, não é uma coisa que a gente planeja fazer, isso acontece, especialmente com os pais que perderam seus filhos. Aí é mais difícil. É mais difícil. O último vínculo, aparentemente, com o filho que se foi, ou com o esposo, ou com... é através da dor, inconscientemente. Então, se eu parar de sentir dor, eu estou abandonando o meu filho, ou o meu marido, ou aquele ente amado que morreu. Então, qual que é o ponto, qual que é o desafio terapêutico para as pessoas que vão por um caminho, inconscientemente, do luto patológico, do luto que adoece? Entender que a dor não é o último ou o único vínculo que se possa ter com a pessoa que morreu. Eu posso criar bons vínculos, inclusive, através das lembranças, dos bons momentos, celebrar as minhas vitórias, trazendo a lembrança dessa pessoa como se ela estivesse ali, participando dessa vitória. Eu posso construir um outro relacionamento, e por isso a espiritualidade tem ajudado muitas pessoas, né? O espiritismo tem favorecido a construção de novos elos que favorecem o alívio. E uma nova construção. Opa! Alô? Pronto, já desativou. Uhum. Então, o que as pessoas que passam por essas dores muito grandes e ficam grudadas nas dores podem fazer para melhorar essas dores, atenuarem e criarem até uma perspectiva boa num novo relacionamento com a pessoa que foi embora, que morreu, é justamente perceber que essa pessoa continua viva, a consciência dela, o espírito dela, ela continua a jornada de desenvolvimento. Assim como você continua a sua jornada de desenvolvimento. Sim. Não eu sonhei com ela estava ótima.
Oi? Eu sonhei com ela já, e ela estava muito bem, acompanhada de 2 pessoas de branco, que é do plano espiritual, e ela falava coisas muito lindas para mim, entendeu? O Olha só. problema meu é o altos e baixos, que tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu não estou, mas acho que isso é normal, né? Uhum. Natural, né? Só o tempo mesmo, né? As saudades, Cássia, acontecerão. Agora, como você lida com as saudades, que é o ponto importante para trabalhar, para lembrar. Eu posso, pelo caminho das saudades, incentivar a perda, o isolamento, os sentimentos tristes, ou, através do processamento mais tranquilo, aceitar as saudades Sim. e lembrar dos bons momentos, como se esses momentos estivessem e estão eternizados nas suas memórias. Então, Obrigada, meu amor. os caminhos pelos quais a gente pode lidar, manejar o luto saudável. Tem uma pessoa, vale a pena se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele chama David Kessler. É uma pessoa que perdeu um filho, uma pessoa que escreveu um livro muito bonito sobre as fases da morte e do morrer, com a Elisabeth Kubler-Ross. E ele fala algo muito interessante sobre esse momento atual que a gente vive e que se relaciona diretamente, como a gente conversou há pouco, com o luto. Mas esse luto não precisa ser adoecedor. Pode ser um convite para novos vínculos, novas possibilidades, novos elos com a situação atual que se manifesta. Mas é preciso nomear, enxergar o que está acontecendo, significar, que a gente chama em psicologia, né? Quer dizer, atribuir um significado, para depois disso ressignificar. Então, qual que é a aliança que eu posso fazer aqui com esse momento? Né? Que parece uma perda generalizada, mas não é. Parece uma situação sem saída, mas não é. Boa. A Yasmin não conseguiu voltar, mas a gente fez um ajuste e ela está ouvindo você pelo WhatsApp da Fabi. Então, porque aí pelo menos ela consegue ouvir a resposta, né? Vamos lá. Achei. O comentário da Yasmin foi o seguinte, Júlio, enquanto você estava falando. Parece que a grande questão é também que sempre temos algo de nos queixar, do que nos queixar. Que tudo a gente reclama, né? E aí ela comentou isso, enquanto você estava falando bem no começo da fala, que era aquela coisa da gente ficar martelando em cima da situação ruim, né, eventualmente que ela está. Então, ela está te ouvindo, tá bom? Que legal, Yasmin. Essa foi uma contribuição excelente da sua parte, porque você está me dando a oportunidade de explicar um fenômeno neurofisiológico relacionado à nossa percepção. Vamos traduzir isso de um jeito muito simples. Eu não sei se você já viu, vocês já viram aquelas figuras da Gestalt, figura e fundo. É assim, do lado parecem dois rostos, dois perfis, e no meio parece uma taça. Vocês já viram isso, não? Quando você olha para a figura do fundo, você vê os dois rostos. Mas quando você olha para a figura do meio, você vê a taça. Você consegue buscar, para exemplificar, Fernanda? Seria... vou procurar ela agora para mostrar aqui para todo mundo. Figuras de Gestalt. Se você entrar em Gestalt, figura fundo Gestalt. Uhum. Então, o que é isso na prática, né? A gente não consegue enxergar as duas situações conjuntas, ao mesmo tempo.
Ou a gente vê uma, ou a gente vê outra. E cabe a nós decidirmos o que queremos ver. Então, Yasmin, o que você falou há pouco é muito legal, muito interessante, porque a tendência de ficar reclamando, olhando para o que não está legal, ou se queixando, isso e aquilo, tal. Quer dizer, enquanto eu faço isso, eu estou olhando numa direção que me impede enxergar o bom, o saudável, a oportunidade, o que de legal possa acontecer, o que de aprendizados possam vir. Ou é uma coisa ou é outra. Simultaneamente, eu não consigo ver a figura e o fundo, mas eu posso escolher para onde vai a minha percepção, para onde vai o que eu quero enxergar. Você consegue colocar aí, Fernanda? Aqui, estou mostrando. Aí, ó. É esse o ponto, né? Essa figura que você está mostrando, Fernanda, é aquela da silhueta? É a da taça. Hã? Isso, da taça ao meio. Ah, legal. Então, se vocês fizerem um exercício agora de tentar ver os rostos e a taça, observem, impossível. Isso é um fenômeno neurofisiológico. Ou a gente enxerga uma coisa ou enxerga outra. E é curioso, e a Yasmin nos deu essa oportunidade de conversar a esse respeito, que o psiquismo vai para onde a gente está olhando. Eu me lembro, gente, uma vez, o Nelson Piquet, que é um corredor, para quem não conhece, assim, para quem é mais jovem, talvez não conheça esse nome, Nelson Piquet, um corredor de Fórmula 1. Uma vez ele quebrou um recorde num circuito de Imola, que é um circuito da Itália. E aí o repórter perguntou para ele, como é que você conseguiu baixar tanto o tempo? Aí ele falou o seguinte, eu olhei para o caminho que estava aqui dentro. Eu não olhava para o guarda-rail. Eu não olhava para os pneus. Eu olhava para o caminho que estava na minha cabeça. De uma maneira muito simples, ele falou sobre o que as neurociências têm mostrado com bastante precisão. O psiquismo vai para onde você está olhando. Se você olhar para coisa ruim, você vai sentir mal. Se você olhar numa direção de aliança, de boas perspectivas, de criar oportunidades no contexto que a gente está, é para lá que você vai. Então, eu gosto de trazer algumas metáforas, né? Algumas historinhas, umas imagens, né? Para quem anda de bicicleta, sabe exatamente o que eu estou falando a respeito, né? Quer dizer, se você, imagina o seguinte, você tem uma porta aberta e você está andando de bicicleta, você tem que passar sem bater o seu guidão no batente da porta, ou do lado direito ou do lado esquerdo. O batente da porta, essa abertura, é grande o suficiente, não é tão grande, mas é grande o suficiente para você passar sem bater os seus guidões, né? Nem do direito nem do esquerdo. Mas se você olhar para o batente, você bate o guidão. Para atravessar essa porta, você tem que olhar para o meio. Você não pode olhar para o batente, porque o psiquismo te leva para onde você está olhando. Muitos esportes, a psicologia do esporte também conhece muito bem isso. Por exemplo, esqui. Esses caras que esquiam na neve e tal. Observem, o esquiador, ele sempre está olhando para onde ele vai. Mesmo que o corpo não esteja no lugar propriamente que ele está, ele olha para onde ele vai. E o nosso psiquismo funciona exatamente com o mesmo princípio. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado de consciência vai para onde a gente está olhando.
Então, Yasmin, esse negócio de ficar reclamando, se queixando, né, o tempo todo, vamos dizer, enxergando só uma parte da história, é importante que a gente tenha consciência que a gente pode mudar isso, enxergando uma outra parte da história. E a gente pode decidir por isso. Decidir por enxergar a parte boa. Quantas oportunidades nós estamos tendo nessa fase diferenciada, que a gente nunca viveu antes. Eu, que tenho 51 anos, nunca vivi antes isso. Eu estou com a minha família dioturnamente há 60 dias. E estou trabalhando. E estou fazendo muitas coisas. E aprendendo muitas coisas que, se não fosse por essa condição, talvez eu nunca aprendesse. Então, o que eu posso aprender nessa fase? Quais são os desafios de crescimento? É nesse sentido que é importante a gente nortear, orientar o nosso psiquismo, porque se a gente enxergar essas boas perspectivas de crescimento, é para lá que a gente vai. E não para chateação, para o mal-estar, ou mesmo o adoecimento em termos psíquicos que refletem no corpo, né? Boa, então quer dizer que sem olhar para o batente, hein? Quero ver passar com essa bicicleta aí sem olhar para o batente, hein? Ó, tô de olho. Júlio, a gente está colocando os jovens na frente, tem muitas perguntas do pessoal mais velho. Gente, a gente vai botar os jovens na frente, tá bom? Mas vamos lá. Legal. Gabriel, você poderia abrir o microfone, Gabs, para fazer os seus comentários, o que você colocou no chat, por favor? Sim, acabei de ligar aqui. Ótimo, então fique à vontade. Vamos lá, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Eu tenho duas dúvidas, mas eu vou fazer uma, depois que você responder, eu faço a outra. Beleza. É que, nesse momento que a gente está vivendo, pelo menos eu percebo isso na minha vida, que os jovens também ficam muito no celular, na internet, e acabam perdendo o foco de algumas outras atividades. Por exemplo, sei lá, tem uma aula EAD. Ela não consegue focar no trabalho porque ela acaba indo para redes sociais, fica vendo vídeo, fica jogando, ou até mesmo outros vícios. Aí eu queria saber como é que a gente jovem poderia administrar esses gatilhos que a gente tem durante nossa navegação na internet, nossa vida, que atrapalham nossa produtividade em outras coisas, que a gente queira fazer o que precisa fazer. Então, é uma ótima pergunta, né? Por quê? Veja só, o joguinho, o celular, ou as coisas que puxam a nossa atenção, de alguma maneira, puxam a atenção sem que a gente faça a nossa parte. Então, aparentemente, é uma sensação legal. Quer dizer, qual vai ser o próximo clique? A próxima mensagem? Qual vai ser o próximo passo? Ou isso e aquilo? Quer dizer, não é uma relação ativa, producente. Quer dizer, que você está engajado para produzir alguma coisa. Você está recebendo notícias. Tipo assim, imagina o seguinte, você está assistindo um filme de ação. Legal, uma vez ou outra. Ótimo. Bom assistir e tal. Especialmente comédias, viu, gente? Assistir comédias nessa fase é muito importante quando a gente sorri. A gente segrega endorfina e a endorfina protege a nossa saúde. O nosso sistema imunológico, inclusive. Então, assistir um filme é legal, interessante, assim como ficar um pouquinho no celular, etc., mas é algo passivo. E, aparentemente, a gente está ocupando o nosso tempo, mas, na verdade, a gente não está realizando. Quer dizer, o bom jeito de ocupar o tempo é na realização. É trazer a possibilidade dos nossos talentos, nossas facilidades, de alguma maneira, traduzirem no mundo boas experiências. Então, como fazer, né,
primeiro lugar, ter essa consciência. Ao invés de ficar no celular um tempão, e quando você olha para trás, depois de um tempão que você ficou no celular, o que você produziu ali? Qual foi o diferencial? Não, você meio que ficou no celular, vamos dizer, um tempão, e passou esse tempão, que poderia ser um tempo precioso, usado em alguma coisa que você gosta, que você tem um talento para desenvolver, para fazer, né? Alguma expressão que pudesse trazer bem-estar de verdade para você e as outras pessoas, né? Isso também acontece com joguinho, com filmes. Eu não estou dizendo que é para parar de usar celular, ou parar de usar um joguinho, ou de parar de assistir filme, mas lembre-se de usar o seu tempo com a melhor qualidade possível. E usar o tempo com a melhor qualidade possível tem a ver com os seus talentos, as suas capacidades, o que você gosta, né? O que você faz bem, com facilidade e gosta de fazer. Eu sou bom, por exemplo, em desenho, eu sou bom em matemática, eu sou bom nisso, eu vou aproveitar o meu tempo para esse bom desenvolvimento. Então, esse é um caminho, trazer a consciência em primeiro lugar, Gabriel, e depois usar com essa consciência melhor a qualidade do seu tempo. Anotei essa dica aí, hein? Ó, salvou minha vida, hein? Já vou aplicar no Otávio, que está aqui no chat, e escreveu eu, quando o Gabriel falou que fica desatento na hora de fazer as coisas. Muito obrigada, Júlio. Gabs, você tinha outra consideração a fazer, correto? Sim, sim. É sobre o que o Júlio tinha comentado antes das perguntas mesmo, que os jovens eles têm essa antecipação do futuro, eles têm medo, mas não só o medo, eles também tipo têm a questão da perfeição, de querer planejar os atos para chegar numa situação esperada, desejada, mas quando ela não acontece, ela não é possível de acontecer, ela se frustra. Aí eu queria saber como é que a gente desenvolve a melhora desse tipo de estado no nosso dia a dia, nosso comportamento cotidiano com as pessoas, na nossa vida, e até mesmo na quarentena, porque a gente está muito preso dentro de casa e a ansiedade acaba aumentando muito também. Tipo, como é que a gente vai voltar, o que a gente vai fazer quando voltar, e eu queria saber como administrar isso. Então, a ansiedade antecipatória, em poucas palavras, é um medo de alguma coisa que pode nem acontecer. Então, não vale a pena perder energia com ansiedade antecipatória. Agora, como é que a gente sai disso na prática? Que não é relativamente fácil sair da ansiedade antecipatória. A gente precisa focar no aqui e agora. Ansiedade antecipatória, algo que ainda não aconteceu e que supostamente pode acontecer, mas não necessariamente. Então, se você foca no aqui e agora e observa o bem-estar do aqui e agora, você dissolveu essa armadilha psíquica que só rouba energia. A ansiedade, o medo, roubam uma energia brutal. Por isso, Gabriel, que tem tantas práticas, né, que incentivam a atenção plena no aqui e agora. Por exemplo, práticas meditativas, o mindfulness, práticas contemplativas, a própria oração. Quando você está orando, mas para valer, orando mesmo, de verdade, você se conecta, o foco é pleno. Você sai de qualquer tipo de situações ansiogênicas ou futurísticas ou qualquer tipo de... Porque você está lá, está presente. E esse é o grande desafio. Eu volto ao começo da minha fala, como é importante
a gente fazer a nossa travessia sem grudar nas situações. Né? Porque as preocupações, elas são circunstanciais. Elas mudam. E se a gente for grudar em todas as preocupações que a vida nos apresentar, a gente vai, vamos dizer, gastar muito mais energia do que de fato a gente precisaria para fazer a travessia. Né? Como nós estamos fazendo agora da quarentena, pandemia, né? Então, 3 pontos fundamentais. Atualize a sua percepção no aqui e agora. Observe o seu bem-estar. E canalize a sua energia para algo bom, agradável, interessante e que faça sentido para você. Nesse caminho, nessas 3 etapas, você dissolve a ansiedade antecipatória. Anotou aí, Gabs? Com certeza. Muito obrigado, viu? Imagina. Arrasou. A mais novinha depois do Gabs aqui na minha lista é a Mari. Mari, você quer abrir o microfone para comentar o que você colocou no chat? Ela estava falando, fez uma pergunta assim, se você poderia indicar os hábitos para manter a saúde mental, mas acho que essas são as 7 dicas, né, que você tinha falado pra gente, que eu vou passar para o pessoal depois. E tinha uma perguntinha, qual seria a melhor maneira de manter o equilíbrio trabalhando home office? Também estudando, né, porque alguns de nós estão estudando home office em casa, né, outros estão trabalhando em casa, e às vezes fica um pouquinho bagunçado, né, e aí apareceu essa pergunta, como manter o equilíbrio? Mari, você está me devendo, hein? Fiz a sua pergunta. Então, Mari, manter o equilíbrio tem uma relação direta com manter a ordem. O que é a ordem? Né? Vamos entender esse conceito. Quando as coisas estão organizadas, a nossa energia flui mais fácil. Então, vou dar um exemplo assim. Nos Estados Unidos, o termo disorder tem a ver com transtorno, com doença, com mal-estar. Disorder, em inglês, é falta de ordem. Então, a falta de ordem embaralha as coisas. Deixa as pessoas mais presas, embaralhadas, emaranhadas. Então, lembrando de uma outra palavra em inglês, disease é doença. O dis é não e easy é fácil. Então, a doença tem a ver com o que é não fácil. Disease, não fácil. Por que eu estou trazendo essas palavras? Né? Que é um jeito mais fácil da gente lembrar no dia a dia e aplicar essa ferramenta mesmo, né? Para a gente se organizar em relação à nossa rotina, ao ritmo circadiano. Horário de dormir, um bom horário de acordar direitinho. Opa, tô dentro disso aí, hein? Isso aí. Acordar e dormir direitinho, né, Fernando? Você conhece muito bem o tema, a glândula pineal, melatonina, quer dizer, é muito importante para que a nossa energia possa fluir bem. O home office precisa, ou os estudos, precisam ser intercalados com as nossas rotinas saudáveis. O horário das nossas refeições, uma atividade física. Mas como eu vou fazer atividade física? Não pode sair de casa? Com o peso do próprio corpo. Quer dizer, para quem não sabe pular corda, é um bom momento para pular corda, que é um exercício fantástico. Pular corda é assim, faz transpirar, legal. Aí depois toma um banho gostoso, come uma coisinha legal, aí volta para os estudos, volta para o trabalho. Então, organizar a rotina é muito importante
para que o trabalho possa fluir melhor, os estudos possam fluir bem. Né? Caso contrário, por exemplo, vamos dizer o seguinte, você tem uma lição de casa para fazer. Ah, não, deixa para lá. Ah, não tem ninguém me cobrando, estou fazendo aula online. Ou como se, sabe, vai criando desculpa, né? Ah, não, deixa para amanhã. Ou vai... Isso é uma desorganização. E que vai incomodando, vai pesando. Ah, não, vou assistir tal filme agora. Ou vou entrar no YouTube agora. Depois eu estudo isso. Não, você pode ter um horário X para o YouTube ou para assistir um filme, tá, mas dentro de uma ordem. Porque se você não tiver essa organização da agenda, né, da rotina no seu dia a dia, a coisa vai ficando embaralhada, misturada. E a sua energia não flui tão bem quanto poderia. A Mari voltou, Júlio. Fala aí, Mari. Você escutou o que o Júlio respondeu para você? Senão, depois você assiste o vídeo. E aí, Mari, você chegou a escutar, não? Abre o áudio. Ó, o Gabs falou que complementou as respostas da pergunta que ele fez. Fala aí, Mari. Oi, desculpa, meu computador travou e eu tentei desbloquear, tentei escrever, e ele fechou tudo. E aí eu vi uma parte, mas obrigada. Imagina, Mari. Então tá, mantenha a organização rítmica aí, vou puxar sua orelha, hein? E aí, agora, Júlio, por favor, a gente está aqui falando, a gente vai ficar até amanhã com você, né? Que horas você precisa terminar, porque senão a gente vai ficar aqui, você vê que ninguém vai sair daqui dessa telinha. Não, eu tenho mais, agora são 17h33. Ah, nossa, passou rápido o tempo, hein? Pois é, você deve ter outro compromisso, por isso que eu estou te perguntando. Não, então, eu posso ficar mais 10 minutos, 15 minutinhos, responder mais 2 ou 3 perguntas. Tá bom, então, na nossa ordem lá era a Dora. Tia Dorinha, quer falar o que você tinha comentado no chat? Ô, Fê, não tem os jovenzinhos para falar primeiro, não? Por Põe enquanto, eles primeiro. esgotamos os jovens. Júlio, primeiramente, muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada pela sua fala, tudo. Aí a minha pergunta, minha indagação é mais uma escada para você, tá? E para você ajudar a gente aqui nesse momento, porque a sua fala está realmente dentro desse conceito positivo. Então, você acha que a síndrome do pensamento acelerado, ela desacelerou nessa época? Né? Porque, assim, parafraseando Augusto Cury, que eu gosto muito que ele coloca isso, né? O SBC, o síndrome do pensamento acelerado, você acha que ele desacelerou nessa época? Ou seja, o que mais de positivo a gente pode colocar para o pessoal aí realmente captar isso, em termos de pensamento? Isso é muito interessante, né? Porque para algumas pessoas desacelerou, para outras acelerou mais. Agora, qual que é o diferencial? Aquelas pessoas que podem ficar com elas próprias, num plano de mais conforto, desacelerou. Mas aquelas pessoas que têm uma dificuldade de encontrar com elas mesmas, talvez por dificuldades específicas, né? Quer dizer, acelerou ainda mais, porque fica num lugar contido, sem poder fazer ou agir nesse mundo tão rápido, né? Que costumava ser lá fora, né? E vai e volta, isso, aquilo. Mas agora, a contenção do espaço físico, quer dizer, pouco nos movemos, né? Para quem não está tão familiarizado com a convivência gostosa, harmoniosa, pacífica consigo mesmo, os pensamentos aceleraram ainda mais dentro desse cenário de contenção. Né? Então, é interessante porque o conforto pessoal é uma instância assim, imensamente subjetiva. Eu posso estar confortável em qualquer lugar. Né? Eu me lembro, quando eu morei um tempo fora,
eu tenho um amigo italiano que é bem, assim, expansivo, espontâneo e tal, e ele não falava tão bem o inglês quanto o outro amigo oriental, que tinha um vocabulário, assim, incrível tal. Só que o italiano se expressava e falava e mexia as mãos, e era um negócio assim, então ele estava confortável, né? E aí o oriental, esse outro amigo oriental, perguntou: escuta, em uma frase que você falou, você cometeu 20 erros. Você não fica constrangido, não? Você não fica desconfortável com isso? Eu falei, eu não, eu estou em casa. Eu me sinto em casa. Quer dizer, aí o oriental falou assim, olha, eu estou aprendendo algo muito importante com você, porque eu conheço o inglês, estudei muito inglês. Conheço muito vocabulário, mas eu não consigo falar bem como você. Eu não consigo me expressar tão bem. Por quê? Eu não me sinto confortável. É como se eles pudessem me julgar depreciativamente. Então, eu estou trazendo um exemplo palpável para mostrar que esse conforto é uma instância muito íntima e pode ser desenvolvido por cada um de nós. Nós podemos estar, sim, confortáveis em muitas circunstâncias. Agora, se eu tenho um receio de conviver comigo mesmo e tenho que ocupar o meu tempo todo para, entre aspas, preencher um vazio, uma dificuldade de olhar para mim mesmo, para algumas questões, e ter que enfrentar essas questões, eu vou poluir a agenda. Eu vou ficar o tempo todo fazendo um monte de coisa e, na verdade, com um potencial pouco produtivo, inclusive. Né? Júlio, muito obrigada. Tia Dorinha, curtiu essa resposta aí? Eu já estou com um rabisco do tamanho de um bonde aqui, de tanto que eu anotei as coisas já, gente, para fazer, porque você sabe, né? A gente ouve o Júlio hoje, amanhã a gente não... Como é que era mesmo que o Júlio falou? Aí pronto, ainda bem que está gravando. Olha, Foi ótimo, Fê. Valeu. Tem várias perguntas aqui. A Natália, vou passar rapidamente, tá, gente? A Natália falou que tem saudade da neta e da federação e que isso dá ansiedade a ela, porque não pode, né, frequentar a federação e nem ver a neta. A questão da Mari a gente já tinha abordado. A Luana pontuou, podemos considerar esse momento como importante para enfrentar os dados da existência, ou por ser uma situação atípica, talvez não tenha a mesma valia, o mesmo peso, né? Aí depois o Gabriel a gente já ouviu, ele já pontuou. A Salete falou como lidar com as pessoas de casa e também precisamos ajudar os alunos que têm problemas de Covid, às vezes tem câncer na família, mesmo Covid na família, enfim. Período que às vezes não há interação entre os grupos, então como lidar com isso, né? Como ajudar os alunos nesse sentido. O Gabriel, a gente já ouviu. A Andréa, as crianças estão sentindo muita falta dos amigos e às vezes não entendem o afastamento social e acabam ficando assustados, achando que a qualquer momento os pais irão morrer, ou os avós, e como que a gente faz com esses coraçõezinhos, né? Como aquietar esses coraçõezinhos. A Luana mencionou que muitos jovens não têm noção da dimensão do que se passa nesse momento, e que é importante direcioná-los para as habilidades sociais, comecem a ser trabalhadas, mas que é difícil fazer isso nesse momento. Quer dizer, tem muita coisa sempre, né? Esse assunto rende. A Elo falou que está relacionado com o tipo de pensamento que temos, ou seja, saber diferenciar o que é teimosia, o que é mais importante, o que é viver com finalidade de ser, não finalidade de ter, que é uma coisa um pouco confusa na nossa época de adolescência e juventude, eventualmente. Então, são tantas considerações, eu vou abrir para você dar uma palavra final, que a gente já está muito contente que você ficou com a gente tanto tempo. Depois vou pedir para a Inês falar, para dar as considerações finais também. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer, uma alegria estar com vocês, e
É uma travessia, né, gente? A gente está se descobrindo, se percebendo, é como se houvesse um chacoalhão, né, de um despertar. Né? Curiosamente, em alguns idiomas, né, inclusive no chinês, trauma é a junção de duas palavras, e assim, a dor e o despertar. Então, é importante a gente estar atento a esse despertar, né? Quer dizer, quais são as oportunidades mais preciosas que a gente tem nessa fase atual? Ao invés de focar no que falta, focar no que temos. E, claro, em termos psicológicos, emocionais, espirituais, nós crescemos sobre o que temos e não sobre o que nos falta. Então, valeria a pena a gente lembrar disso no dia a dia, né? Quer dizer, o que nós temos, ao invés de focar no que não temos. Ah, não tenho mais o acesso aos meus amigos, não consigo abraçá-los, ou aos meus familiares, mas eu tenho a possibilidade de estabelecer um contato pela internet, ou de fazer isso, ou aquilo. Se a gente focar a nossa atenção no que a gente tem, em grande parte, as dificuldades, as inquietudes, sofrimentos atenuam. Por quê? Eu não estou focando a atenção no que me falta. Porque se eu foco no que me falta, eu não valorizo o que está no entorno tão próximo que praticamente eu não consigo enxergar, mas está. Então é uma questão de abrir os olhos, valorizar as possibilidades, o que nós temos aqui agora, e trabalhar com essas possibilidades ao longo da travessia, para que seja a melhor possível. Então, tem vários recados no chat te agradecendo, Júlio. Realmente foi uma presença abençoada aqui entre nós. Inês. Obrigado. Muito obrigado. Seu microfone está desligado, tia Inês. Pronto. Pronto. Nós só temos que agradecer mesmo, né, Júlio? Suas palavras tranquilas, amorosas, esperançosas, né? Eu acho que essa sua finalização engloba tudo o que realmente tem que ficar dentro de nós, né? Nós sabemos que todos nós estamos passando por dificuldades, umas mais, outras menos, né? E se nós realmente focarmos no que de bom nós temos, né? Que nós vamos percebendo que nós ainda temos muito perto de outras pessoas, né? Nós somos realmente privilegiados, né? De podermos estar reunidos, de podermos conversar sobre nossas dificuldades, nossos problemas, né? E nós sabemos que temos criaturinhas que estão totalmente isoladas, perdidas, né? Em meio a toda essa situação. Então, nós só temos que agradecer muito, viu, Júlio? Que Jesus o ilumine. Que Jesus o ilumine cada vez mais essa sua caminhada e que você possa cada vez mais tranquilizar as mentes e os corações de todos. Muito obrigada. Quem quer fazer a prece final, gente, para a gente agradecer a presença do Júlio e pedir que a espiritualidade sempre o acompanhe no seu trabalho de luz? A grande espiritualidade que está conosco, nos acompanhando durante esse encontro maravilhoso de fortalecimento, de conhecimento, onde nós todos aqui sabemos que o conhecimento liberta. Nós, nesse momento, estamos sendo auscultados também por Deus, pela espiritualidade, por Jesus, por cada mentor que nós estamos aqui, nos acompanhando. Nós agradecemos, Pai, intensamente tudo que podemos captar nesse momento, internalizar uma parte, pelo menos, daquilo que nós ouvimos, que nós realmente passamos um para o outro,
E que nós possamos, meu Pai, ter uma semana maravilhosa, nos fortalecer nesse momento tão importante de transição planetária, que possamos buscar em cada ato um lado positivo, pois, como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem. Graças a Deus, meu Pai, uma boa tarde a todos. Que assim seja.